Quais matérias são mais importantes para estudar para a prática clínica? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Nutri, se você quer ter uma visão empreendedora para atuar em consultório, captar clientes, fidelizar os seus clientes e ser realmente um nutricionista fora da curva, esse canal aqui é para você. Eu te ensino realmente a ter essa visão empreendedora, a se tornar um Nutri CEO com essa visão empresária e faturar acima de 10 mil por mês com atendimento em consultório. Eu sou a Rafaela Silvério, sou nutricionista, empresária e NutriCEO e espero te ajudar. E hoje a gente vai conversar sobre essa questão do buscar conhecimento. Realmente o nutricionista ele precisa estar sempre atento ali às atualizações, a estudar suplementos novos, dietas novas que surgem, né? Então, realmente, a gente precisa desse tempinho para se atualizar, para conseguir realmente fazer a melhor estratégia ali para os nossos pacientes e levar ele ao resultado, ensinar o que precisa realmente ser ensinado. Então, eu trouxe aqui alguns pontos que eu sinto muita diferença na prática, aquilo que me ajuda realmente a ter um bom argumento para as dúvidas dos pacientes, a realmente ter uma noção de, tal suplemento funciona, essa dieta aqui, será que é para mim? Então, vamos pensar sobre o que a gente pode estudar para ter essa visão mais geral sobre as condutas nutricionais. E o primeiro que eu considero para isso é realmente a gente entender e estudar sempre bioquímica. Porque quando a gente entende bioquímica, a gente entende realmente como que funciona o metabolismo humano, por onde os nutrientes passam, o resultado que aquilo gera, né, no organismo ali das pessoas. E então a gente tem como argumentar. Quando a gente entende bioquímica, entende desde ali do metabolismo de glicose, por exemplo, o que acontece quando a glicose é ingerida, o que acontece nas células, numa situação de jejum, numa situação de exercício físico, a gente consegue passar para o paciente sobre, sei lá, uma dieta cetogênica. Doutora, a dieta cetogênica funciona para mim? Low carb, tá todo mundo fazendo low carb, eu quero fazer também. Então, quando você entende bioquímica, você vai conseguir mostrar para esse paciente se sim ele pode fazer ou se não, e o porquê que não é interessante para ele. Você só vai conseguir argumentar quando você entende o básico, né? Então, por exemplo, assim, veio tal suplemento novo. Doutora, eu ouvi lá na academia que surgiu um suplemento tal que promete emagrecer. Aí você vai, às vezes, pelo nome comercial você não conhece, mas quando você pesquisa lá e vê o ativo que tem aquele suplemento, ou enfim, você vê que é um suplemento que tem L-carnitina, e você entende como que funciona realmente a degradação de gordura, a beta-oxidação, né? Você vai saber explicar para aquele paciente se é interessante ou não para ele. Então, realmente, bioquímica eu acho que é o principal ali para qualquer nutricionista que está em prática. Independente se ele atende atletas, se atende pessoas ali na parte clínica, se atende vegetarianos, se atende criança, a bioquímica, ela faz parte da base de todas as condutas, né? Quando a gente fala de indicar alimentos para as pessoas, a gente está considerando o que vai acontecer ali com os nutrientes. Então, bioquímica é um ponto principal. Fisiologia eu acho muito importante também, então são duas disciplinas básicas para o nutricionista. Então, fisiologia a gente vai entender de fato como acontece vários processos ali nos nossos sistemas. Então, desde a digestão dos nutrientes, desde o metabolismo hepático, renal, enfim, a gente vai entender melhor como que funciona. E é importante, então a pessoa pergunta, é verdade que esse chá quebra a pedra aqui, tira a pedra dos rins? Então, se você entende como que ocorre fisiologicamente esses processos, você vai conseguir passar para o paciente com propriedade para que ele confie em você. A terceira disciplina que eu acho legal é a gente aprender sobre exames bioquímicos. Então, você pode pegar até livros, textos, né, que trazem de uma maneira geral o que se trata, cada indicador ali que a gente encontra nos exames laboratoriais. Então, hemogramas, exames que trazem a relação do metabolismo hepático, que trazem sobre a glicemia, né, o que você pode associar dos indicadores ali para a glicemia, sobre vitaminas, minerais, o que é interessante pedir, o que não é interessante, como que você não pode considerar um indicador só isolado, mas quais são o que você pode unir para então fazer um diagnóstico nutricional. Então, a gente entender sobre o que se trata ali, cada exame bioquímico que o paciente faz, que você vai pedir, ou que às vezes um médico pediu, ele te traz também,
isso te dá uma propriedade e vai te auxiliar, de fato, na sua conduta nutricional. Então, exames laboratoriais eu acho bem interessante também, é gostoso da gente estudar, né? E outro ponto para você estudar são os principais sinais e sintomas. Então, por exemplo, assim, a pessoa tá com uma alergia na pele, ela tá com uma urticária, uma dermatite. Será que isso tem relação com a alimentação? Procura sobre isso. Quais são os nutrientes que mais causam ali problemas com a pele? Problemas intestinais, quais são as condutas que tem? Quais são os tipos de tratamentos nutricionais, alimentos que você pode indicar, suplemento, quando indicar, né? Então, tenta identificar os principais sintomas que a população apresenta ou que o perfil de cliente que você atende apresenta para você se preparar mais quanto a isso. Então, a gente tem muitas pessoas ansiosas, né? Será que a nutrição ela pode influenciar nisso? Para um pouquinho, né? Separa esse tópico para você estudar também. Se muitas pessoas estão apresentando isso, elas precisam de uma solução, de um tratamento nutricional para isso também. E aí, como eu disse, suplementação é um tópico interessante também. Então, mesmo se você não trabalha com nutrição esportiva, ainda assim, você trabalha na parte mais clínica, ainda assim existem pessoas que praticam exercício físico para um bem-estar, enfim, para N motivos, e são pessoas que às vezes buscam por um suplemento para melhorar o treino, para ter mais energia ou buscam um pós-treino mais fácil ali para ir para o trabalho. Então, ainda assim, por mais que a sua área não seja do esporte em si, você precisa entender sobre os principais suplementos aí que as pessoas têm acesso. O seu paciente ele pode chegar numa loja de suplemento e o vendedor vai vender algum suplemento para ele, vai falar sobre tal assunto. Então você precisa ainda assim ter conhecimento sobre isso. Se é interessante ele fazer uso lá de creatina, de whey protein, sei lá, de aminoácidos essenciais, né? Porque as pessoas podem passar para ele uma informação que às vezes não é fiel e você precisa realmente fazer a conduta, explicar para esse paciente se realmente é interessante para ele ou não, né? Então é algo que você precisa estudar. E enfim, hoje a gente tem vários nutracêuticos que muitas vezes na faculdade a gente não aprende, às vezes a indústria, né, representantes de indústrias vêm e apresentam pra gente e a gente tem que ler a fundo realmente os estudos, ver se faz sentido a gente aplicar, passar para o paciente, por quanto tempo. Então, a gente tem diversos compostos bioativos que cada vez mais estão sendo estudados, então vale a pena você ficar por dentro disso também. O último tópico que eu acho muito importante, até aqui a gente falou muito de visão prática, né? Então, assim, visando o paciente, independente do objetivo dele, eu consigo conhecer o sistema humano, o metabolismo e conseguir propor uma conduta interessante ali. Então, independente se você estuda mais sobre nutrição esportiva, se você trabalha mais com atletas, você precisa entender bioquímica, fisiologia, sinais e sintomas que os atletas apresentam, suplementação, ou se você atende, por exemplo, pacientes pós-bariátrica, você ainda assim precisa saber de todas essas disciplinas básicas. E aí a última disciplina que eu acho essencial é você saber entender sobre empreendedorismo para nutricionista, gestão e marketing digital. Então, porque é o momento de você realmente pensar como uma empresa. O nutricionista, ele não está na prática ali quando ele está com o paciente atendendo. Muito além disso, ele precisa fazer a gestão do seu negócio. Então, ele precisa administrar o que ele recebe ali em atendimento, no seu serviço, o quanto que ele tem que pagar de imposto, se existem ali despesas com a empresa. Então, tem aluguel, tem conta, tem o cafezinho que oferece. Tudo isso precisa de um tempo para estudar. Como que eu posso fazer uma melhor gestão do meu negócio? Você é um nutricionista e atua como um profissional liberal, aí você trabalha por conta. Como vai ser a sua aposentadoria daqui a alguns anos? Se você fica doente por um mês, como que você vai receber? Existe alguma garantia, alguma proteção aí para você, para te auxiliar no momento que você não consegue trabalhar? Então você precisa estudar sobre esses pontos para você planejar melhor a sua empresa e a qualidade de vida também, pensando no hoje e pensando no amanhã. E se você não entende, não estuda sobre esses pontos, pode ser que em algum momento você fale aí e realmente se frustre porque faltou uma organização, uma gestão. Então, é algo que você precisa pensar para você evoluir com a sua empresa, para você pensar quais são os equipamentos que você pode investir para se diferenciar,
para você pensar como atrair mais clientes, para você pensar, às vezes, em um outro produto, por exemplo, um produto online, para que você, ainda viajando, consiga ter um bom faturamento, que você não precisar estar atendendo um paciente por vez, mas ainda assim existe um produto sendo vendido que te auxilia nesse ponto. Então, tudo isso é você pensar estrategicamente na sua empresa e no crescimento da sua empresa e na sua proteção também, certo? Então, Nutri, essas são as principais disciplinas que eu recomendo você estudar, que eu gosto bastante de estudar. Então, o nutricionista, ele fica preparado para todos os pontos. Ele sabe argumentar com propriedade sobre realmente a área dele, a atuação dele, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você quer aprender mais desses pontos, me acompanha aqui no canal, que eu tô sempre passando bastante experiência prática aqui para vocês. Espero que vocês gostem. Toda segunda, quarta e quinta tem vídeo novo aqui no canal, então fique ligadinho que aqui já é um canal chave que eu entrego ouro para você, tá bom? Um beijo e até a próxima!